João César de Castro Rocha, um prazer receber você aqui hoje. Tudo bem, professor? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renato. Tudo bem, sim. Obrigado pelo diálogo. Legal. Boa tarde, João César. Um prazer te ter aqui, viu? Obrigado. Olha só, eu queria começar, a gente fala muito do bolsonarismo, e o professor José César é autor deste livro, Bolsonarismo, da Guerra Cultural, Terrorismo Doméstico, entre outros, João? E então ele entende aí bastante deste movimento, E eu queria a sua análise sobre a força do bolsonarismo hoje, principalmente depois do ato que a gente viu no último domingo na Avenida Paulista, que recebeu aí, segundo estimativas dos pesquisadores da USP, 44 mil pessoas. E no ano passado, a gente viu, em fevereiro de 2024, que quase 200 mil pessoas tinham ido à Paulista, 185 mil pessoas tinham ido na Paulista. Ou seja, então a gente tem aí um quarto no número. Você acha que o bolsonarismo está perdendo força no Brasil? Qual que é a sua avaliação? E do ato também, do último domingo. Vamos lá, Adri. Olha, você sabe que eu sou professor mesmo de literatura. Eu sou especialista em Machado de Assis e William Shakespeare. Daí você vê o tamanho do meu dever cívico, que é de Machado passar a ler Olavo de Carvalho, e de Shakespeare passar a me preocupar com Bolsonaro. Eu acho que a dívida do espaço público brasileiro... Que opção, hein, professor? Não, ainda bem que você está fazendo isso. A dívida do espaço público comigo, eu acho que não se pode pagar nenhuma geração, mas vamos lá. Nos 2 livros que eu dediquei ao tema, especialmente neste último, eu supunha que o bolsonarismo permaneceria até mais forte sem a figura do Bolsonaro. E eu supunha isso, posso chamar de Dri, não é? Está aqui, é Adriana, mas Dri. Eu supunha isso porque em 2018 nós temos que reconhecer, com bastante honestidade intelectual, que o Bolsonaro, em 2018, foi o maior fenômeno político individual da nova República. Aquela onda que ele provocou, aquelas dezenas de milhões de votos, ele elegeu deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores. Muitos colocaram Bolsonaro na cédula para serem eleitos. Foi um fenômeno impressionante. O Bolsonaro, que nós nunca... Eu sou do Rio de Janeiro, eu jamais imaginei que o Bolsonaro teria um carisma com potencial messiânico, o que ele mostrou que tem. Então, em 2018, o Bolsonaro trouxe consigo multidões. O Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais votado em toda a história. A Joyce Hasselmann teve 2 milhões de votos. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel saiu de 2% das pesquisas para ser eleito governador quando se associou ao Flávio Bolsonaro. Foi um fenômeno incrível. Já em 2022, o fenômeno se inverteu. Eu proporia que em 2022 o Bolsonaro só chega no segundo turno, não por ele, mas pelo movimento. Foi o movimento bolsonarista que levou o Bolsonaro para o segundo turno. Já numa inversão que mostrou algo muito importante, é que o bolsonarismo já não se sustentava sozinho. Ele já não seria capaz de enfrentar uma eleição majoritária sem a presença de determinados líderes evangélicos, com base na chamada teologia do domínio, que fazem uma deturpação tremenda do repertório bíblico para apoiar o Bolsonaro, o que provocou um fenômeno no Brasil. Não vamos falar disso hoje, só para mencionar que é um fenômeno crescente no Brasil, que é o fenômeno das pessoas que se dizem desigrejadas. São pessoas que não abandonaram a fé evangélica, mas que não aceitaram o atrelamento tão forte ao bolsonarismo, que foi feito em algumas igrejas evangélicas. Então, 2018, o Bolsonaro é o carro-chefe. 2018, o movimento impulsiona. Mas hoje, Renato, eu acho que eu estava equivocado. Eu acho que nós estamos assistindo ao definhamento precoce do bolsonarismo. Eu explico por quê. É que na tentativa desesperada de salvar o Bolsonaro do processo, já não se pode mais, ele já foi considerado réu, da condenação, parece muito improvável que ele não seja condenado na primeira turma, muito improvável que ele não seja condenado. Sendo condenado, à prisão. O bolsonarismo, numa tentativa desesperada de evitar que isso aconteça, está queimando todos os navios, está destruindo todas as pontes possíveis e imaginárias com o sistema político e com o sistema judiciário. Porque, veja bem, Dri, olha a mensagem que os bolsonaristas estão transmitindo conscientemente.
para qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer procurador, qualquer defensor público. Ou você apoia 100% a agenda não bolsonarista, a agenda da defesa do Bolsonaro, ou nós podemos sair do país e procurar uma retaliação judicial numa potência estrangeira que seja eventualmente aliada do bolsonarismo. O que o Eduardo Bolsonaro está anunciando aos quatro ventos, que ele tenta fazer com o ministro da Suprema Corte brasileira, é um crime, é traição à pátria. Imaginemos que esse crime nunca seja levado adiante. A mensagem que ele transmite para o sistema judiciário brasileiro é queimar todas as pontes. Eu diria que hoje há dois juízes do Supremo Tribunal Federal que não conseguem dormir bem. Não são Flávio Dino, tampouco Alexandre de Moraes. É Nunes Marques e André Mendonça. Veja, o Bolsonaro, aqui na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, São Paulo, voltou a dizer: em 2026 teremos um outro TSE. O que já coloca nas costas do Nunes Marques, que será o presidente do TSE, um peso insuportável. Na Paulista, Silas Malafaia e todos os políticos cometeram um grave erro, que eles são tão inábeis que eles não se deram conta, que é o seguinte: você vê o Hugo Mota, aquele cabelo todo acertadinho, o terno perfeitamente igual, parece terno engomada por mãe, não parece? Só mãe e avó. Todo mundo. Como o terno, não é o terno do Hugo Mota. O passo dele é um passo medido, todo correto, a fala é serena, mas o Hugo Mota é um deputado da Paraíba com uma tradição do coronelismo por trás. Não existe nada mais importante para um deputado como o Hugo Mota do que a certeza de que a sua autoridade não será contestada. A chantagem que eles fizeram publicamente com o Hugo Mota, subindo lá e dizendo: não desonre a Paraíba, seja macho, seja cabra macho. Eles estão queimando todas as pontes com o sistema político judiciário. Por isso, Renato, eu agora estou revendo a minha avaliação. O bolsonarismo... Vem um novo livro. O bolsonarismo definhará mais rapidamente do que nós supunhamos. Agora, e paro. Agora, barba de molho, olhos abertos. O definhamento do bolsonarismo, a médio e longo prazo, é uma boa notícia para a direita brasileira. Porque o campo político que mais sofreu com o avanço do bolsonarismo não fomos nós. Nós fomos perseguidos, vilipendiados, xingados, etc. Mas o PT voltou ao poder. A esquerda se reorganizou para enfrentar a ameaça do Bolsonaro. O campo político que realmente foi canibalizado pelo bolsonarismo foi o campo dos conservadores e o campo da direita. Para a direita, é uma boa notícia que Bolsonaro e bolsonarismo definem. Muito bem. É uma excelente notícia, principalmente para a direita fundamentalista neoliberal, né? Porque toda a direita, de alguma forma, é neoliberal, mas tem uma direita neoliberal fundamentalista. E você acha que a opção dessa direita é o Tarcísio, João César? E ontem eu vi um vídeo teu falando sobre as perguntas que teria que ser feita ao Tarcísio. Uma coisa que eu sempre também bato muito é naquele assassinato lá em Heliópolis. Aquilo até hoje, para mim, é uma coisa que precisa de explicação, e você chamava atenção para isso. É isso, Renato. É o Felipe de Silva Lima, de 27 anos de idade, que era um trabalhador. Ele foi morto em Paraisópolis, no suposto atentado do crime organizado contra a campanha do Tarcísio, que depois ficou óbvio que era apenas uma encenação mais grotesca e mais terrível do que o Tarcísio repetiu depois, agora em 2024. O Tarcísio deu uma entrevista como governador no dia da votação, dizendo que a inteligência da Polícia Militar de São Paulo, que parece uma contradição em termos, não é, Adri? A inteligência da Polícia Militar de São Paulo havia identificado um salve, que é uma mensagem do PCC, para que um candidato fosse votado. Os jornalistas incrédulos perguntam quem? O Tarcísio responde: Boulos. Então, a ligação perigosa entre crime organizado e eleição, o Tarcísio já experimentou 2 vezes. Agora, na primeira vez, Renato, há uma pergunta a ser feita. O que aconteceu em Paraisópolis no dia 17 de outubro de 2022? Como é possível que a perícia não tenha sequer conseguido descobrir de que arma partiram os tiros que assassinaram
um jovem de 27 anos que passava pelo local. É uma pessoa, Adri, tem família. Ninguém mais fala nessa pessoa. Ficou para trás. Quem um dia vai ter coragem de perguntar para o Tarcísio de Freitas o que aconteceu em Paraisópolis? Mas isso eu fiz esse argumento, Renato, para chamar a atenção de maneira enfática de um ponto fundamental. Nós não podemos fechar os olhos. O Tarcísio de Freitas representa, se ele for eleito, será o triunfo do neoliberalismo predador que o Paulo Guedes só não conseguiu levar adiante pelas ações erráticas do Bolsonaro. Mas o Tarcísio de Freitas é capitão do Exército, um capitão do Exército que fez parte da desastrosa missão do Haiti, com todas as denúncias de abusos de todas as espécies possíveis, de forma que o próprio general Augusto Heleno teve que deixar o comando das forças de paz no Haiti, porque de paz aquelas forças não tinham nada. Está lá a fotografia do Tarcísio de Freitas como capitão do Exército. O Tarcísio de Freitas tem feito em São Paulo uma administração que, para o mercado financeiro, é o paraíso. Para os paulistas, é um desastre. Veja o que aconteceu com a Sabesp. Com a educação, Dri e Renato, vale a pena vocês dedicarem um programa ao que o Tarcísio está fazendo na educação em São Paulo. Por exemplo, uma disciplina como filosofia deixou de existir como disciplina eletiva. Renato, deixou de existir. Há disciplinas que deixaram de existir. Então, se você fez um concurso para o Estado de São Paulo e você é professor de filosofia, você tem uma carga horária a cumprir. Você não pode mais cumprir a carga horária para o concurso para o qual você fez. Sabe o que o Estado de São Paulo está fazendo com você? Digamos, você tem 20 horas de aulas semanais. Você apenas vai dar 2, 3 horas semanais de filosofia, porque a disciplina não existe mais. E as outras 17 horas? Dri, você é obrigado a dar aulas de, por exemplo, empreendedorismo. O universo digital e o mundo contemporâneo. Você é obrigado a ficar enchendo o buraco para cumprir as suas horas de trabalho, porque as disciplinas não existem mais. O Tarcísio agora propôs retirar dinheiro da saúde, da educação e mandar para a saúde, porque, segundo ele, aumenta o número de velhos em São Paulo. É uma coisa... O secretário de Educação, eles acabaram com o livro didático. Então, o que o Tarcísio, de fato, representa? É muito importante que a mídia alternativa comece a martelar essa ideia para a nossa reflexão. Eu vou dizer o que eu direi agora, parece chocante, mas não é. O Tarcísio representa a pinochetização do Brasil. Agora, por que eu estou dizendo isso? Qual era o projeto do Paulo Guedes para o Brasil? Ele dizia transformar o Brasil num Chile. Os irmãos Weintraub, o Abraham e o Arthur, diziam em palestras todo o tempo: o Brasil nunca será os Estados Unidos, sequer uma Suíça, mas o Brasil pode ser o Chile. O que significa pinochetização? É simples. Significa supressão radical dos direitos do trabalhador. Já está sendo levado adiante desde a reforma do Michel Temer em 2016. Retirada do Estado, de maneira radical, de todas as suas iniciativas com função social. Substituição do Estado por uma palavra mágica: voucherização da vida. É a uberização do trabalho, é a voucherização do serviço público, em todas as esferas. Privatização de todos os ativos do Estado, da União. Privatização com o resultado da Sabesp. Nas periferias de São Paulo, na zona leste de São Paulo, há casos, e não são poucos, de aumento de 200% da tarifa de água, com o mesmo consumo. Veja o que aconteceu com a energia elétrica em São Paulo. O projeto... Agora, isso você só consegue levar adiante com um projeto político autoritário. E qual vai ser o modelo? Outra coisa que é importante. Vamos um dia marcar uma conversa sobre Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Cada vez mais o nome do Nayib Bukele será comentado. Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado disputarão na disputa presidencial de 2026 a tutela de Nayib Bukele para a segurança pública no Brasil. Então, esse é o contexto que nós enfrentamos, não é um contexto fácil. O Tarcísio de Freitas é infinitamente mais perigoso do que o Jair Messias Bolsonaro. E você acha que ele é o mais provável candidato em 2026, uma vez que o Bolsonaro está inelegível e provavelmente estará preso, né? Eu ainda tenho dúvidas.
eu acho que tudo vai depender da economia neste ano, em 2025. Mas não da economia como uma abstração. Uma abstração, aliás, muito favorável. Entre 2022 e 2012, nessa década inteira, o crescimento do PIB brasileiro foi zero. A média do crescimento do PIB brasileiro em 10 anos foi zero. Em 2023 e 2024, o governo da Frente Ampla, o governo do presidente Lula, conseguiu já um crescimento de 6% do PIB. É espantoso, dadas as condições objetivas que enfrentamos, Arthur Lira, orçamento secreto, etc. Se em 2025 o crescimento do PIB, não como uma abstração, já dizia a Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Ela dizia isso no contexto da ditadura militar, em que houve ano de crescimento de 12%, 14% do PIB, mas houve concentração de renda, nenhuma melhoria na vida das pessoas. Se agora em 2025, Dri, o crescimento do PIB, a reorganização da economia, começar a impactar de maneira positiva o cotidiano das pessoas, porque o preço do ovo tem que cair, o preço do café tem que cair, o feijão e arroz não podem ter imposto, a cesta básica tem que ser isenta de imposto. Se as pessoas tiverem uma percepção positiva do governo no seu dia a dia, eu tenho dúvidas se o Tarcísio se desincompatibiliza em abril de 2026 para disputar a presidência. É um salto no escuro. Todos os governadores de São Paulo que fizeram esse gesto de abandonar o governo para disputar a presidência, todos perderam. Todos. Inclusive o Ademar de Barros. O único, e o Jânio, é importante lembrar, o Jânio Quadros venceu, mas ele levou o governo até o final. O único candidato, governador de São Paulo, que teve um bom desempenho no primeiro turno, que isso é uma coisa muito curiosa, o Geraldo Alckmin, em 2006, se vocês lembrarem, no primeiro turno de 2006, ele chegou muito perto do presidente Lula. No segundo turno, de maneira impressionante, ele teve menos votos do que no primeiro turno. Mas no primeiro turno, o Geraldo Alckmin teve um desempenho surpreendente, porque ele completou os seus governos em São Paulo. Então, eu não considero algo absolutamente seguro de que o Tarcísio seja o candidato, embora ele sofrerá uma pressão tremenda da mídia corporativa e do mercado financeiro da Faria Lima para ser o candidato. Ele é o candidato abençoado da mídia corporativa, do mercado financeiro, e não esqueçamos, dos militares. O principal projeto para os militares voltarem ao poder num projeto de longo prazo, o Bolsonaro foi o Jânio Quadros dos militares. O verdadeiro projeto é Tarcísio de Freitas. É um nome muito perigoso. A gente, quando o Bolsonaro surgiu, eu lembro que também se falava muito disso em relação ao Moro, né, João César? Que ele seria o nome da direita, o verdadeiro nome da direita para o Brasil. O Moro acabou virando bolacha aborrecida. É aquela bolacha xoxa, né? Que você vai comer. Tanto, Renato, eu não o chamo de ex-juiz, eu o chamo de ex-Moro. Ele não existe mais. Moro, né? O ministro Paulo Teixeira esteve aqui, ele acha que se o Tarcísio realmente fizer isso, né, de se desincompatibilizar, não disputar a reeleição em São Paulo, o PT ganha a chance de ganhar São Paulo e eles perderem a disputa nacional, porque saindo o Tarcísio da disputa da reeleição, que já é praticamente certa, né, se ele disputar a reeleição em São Paulo, abre espaço para nomes como Alckmin, Haddad disputarem São Paulo. Aí a avaliação é que, se o Tarcísio fizer isso, o PT ganharia São Paulo e o Brasil, apostando que o governo Lula vai melhorar a popularidade e, como estão apontando as pesquisas hoje, ganharia eleição, né? O Lula aparece na frente em todos os cenários. Você acha que isso é uma possibilidade também? Você concorda com essa tese? Eu acho que também há uma possibilidade. Eu vou aqui projetar um cenário. É só o que a gente pode fazer, projetar cenário. Nisso a literatura ajuda muito a imaginar cenários. Vamos aqui, não vamos falar para ninguém, só entre nós três, que ninguém nos escute. E se surgisse... Porque, veja, o Geraldo Alckmin, vice-presidente
na campanha de 2022 foi um checkmate absolutamente extraordinário do presidente Lula. Porque, veja, o presidente Lula foi eleito presidente, nós falamos sempre do Nordeste, precisamos. O Nordeste foi fundamental. Mas não esqueçamos que os votos do presidente Lula na cidade de São Paulo foram decisivos. E o presidente Lula só teve os votos na cidade de São Paulo porque o Geraldo Alckmin não era candidato a governador. Se o Geraldo Alckmin tivesse sido candidato a governador, ele poderia não ter ganho do Tarcísio, imaginemos. Mas ele teria tirado um número não pequeno de votos do Fernando Haddad. E talvez o Lula não fosse eleito. Vamos projetar aqui um cenário, eu diria um cenário divertido. Chega-se a um comum acordo e o Lula terá um novo vice-presidente em 2026 e o PT apoiará de maneira completa e total e restrita a volta de Geraldo Alckmin para o governo de São Paulo. Vocês já imaginaram o que pode acontecer? Geraldo Alckmin, candidato a governador de São Paulo. Um novo vice-presidente para a chapa da Frente Ampla. Isso seria uma jogada absolutamente genial, não seria? Que poderia quebrar as pernas completamente dessa articulação da extrema-direita. Eu não tenho certeza se Tarcísio de Freitas é candidato capaz de derrotar Geraldo Alckmin. Eu tenho realmente dúvidas. Porque o Tarcísio... Porque o Geraldo Alckmin tem uma penetração no interior de São Paulo enorme. E foi aí que o Tarcísio venceu o Haddad. Ele perdeu para o Haddad na capital de São Paulo. Ele venceu no interior. Imagina o Geraldo Alckmin entrando nessa equação. Ficaria interessantíssimo, não é? Ficaria. Tanto é que eu falei, a reeleição de Tarcísio seria quase certa, mas, de fato, se entrasse o Alckmin para disputar com o Tarcísio, realmente ainda fica mais complicado para o Tarcísio. Concordo totalmente com você. Né, que tem algumas perguntas do chat, não sei se o Rovai tem alguma pergunta aqui. Tem o Edson Joane diz: o gesto de Malafaia baixando a mão aberta com força ao pedir anistia já me pareceu simbólico. Me soou como uma verdadeira cisão da extrema-direita. O que você acha dessa questão da anistia? Você acha que E essa estratégia Malafaia foi um tiro no pé? Foi um tiro nos dois pés. E também nas duas mãos, já que ele abaixou a mão com força. Pelo seguinte, está ficando claro, eu estive aqui na manifestação no Rio de Janeiro, eu estive presente. Eu vou a todas. A manifestação deles, por algum motivo, acontece na esquina da rua onde eu moro. Então, eu acompanho as manifestações bolsonaristas desde 2018. Eu e meu filho, eu levo meu filho, que é pequenininho, e ele é meu álibi. Então, a gente vai passear em Copacabana. Mas você vai disfarçado, né? Vai te... Vou bem tranquilo assim. Bom, o que me surpreendeu na manifestação agora em março, na Avenida Atlântica, não foi apenas o número, foi o desânimo. Eu participei de manifestações bolsonaristas, por exemplo, em setembro de 2021, eu saí da Atlântica, postei nas minhas redes, eu saí preocupado da Avenida Atlântica. Não apenas porque a Avenida Atlântica e a Paulista estavam cheias, mas Renato e Dri era, sobretudo, o ânimo da multidão. Em setembro de 2021, se o Bolsonaro tivesse dito para as pessoas na Avenida Atlântica ou na Paulista, vamos tomar agora o poder. Bom, vamos dar um autogolpe. Todos teriam pego em armas para dar um autogolpe. Na última manifestação, era um desânimo completo. Os discursos eram breves, porque as pessoas começaram a ir embora. O mesmo aconteceu na Paulista. Esta pauta da anistia não entusiasmou a população brasileira. A única forma de tramitá-la seria low profile, conversa de gabinetes, conversa de bastidores, tentativa de convencimento do presidente da Câmara, porque a grande prerrogativa da presidência da Câmara é a capacidade de pautar a agenda das votações. Essa é a grande... Bom, com Arthur Lira virou o Banco Arthur Lira o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o orçamento secreto. Mas esqueçamos isso. A prerrogativa verdadeira do presidente da Câmara e do presidente do Senado é poder determinar o ritmo das votações. Ele que estabelece a pauta. Da maneira como foi feito, o Silas Malafaia, antes da manifestação, deu uma entrevista duríssima contra o Hugo Mota. Vocês devem ter visto. Duríssima entrevista contra o Hugo Mota. No palanque, eles tentaram chantagear o Hugo Mota. Foi um tiro no pé. Pode ser que a anistia venha a ser tramitada. Em nenhuma circunstância terá a urgência que eles desejavam
E a tentativa de bloquear a pauta do país inteiro pela anistia já fracassou. Então, foi, de fato, um tiro no pé. O bolsonarismo está mostrando para todos os políticos e para todo o sistema judicial brasileiro que com o bolsonarismo não tem meio termo. Ou você se submete completamente ao Bolsonaro, ou você é execrado. É isso que vai definir, creio, o definimento precoce do bolsonarismo como um movimento político de massas. Muito bem. Tem ainda mais o superchat do Carlos Carvalho, perguntando sobre a encenação do Popcorn Ice Cream. O professor Felipe Pena esteve aqui e disse que era uma fake news ali, só para... Ele falou que é uma estratégia de proposital para virar um meme na internet. Tá. Não, olha, eu gosto muito do Felipe Pena. Ele é meu colega, professor na UF, mas o Felipe Pena está sendo muito generoso. A questão mesmo é déficit cognitivo do Bolsonaro. Aliás, já no livro de um jornalista brilhante. Aliás, os jornalistas dão uma contribuição fundamental para a história do presente. São vocês que têm feito livros fundamentais. O Luiz Carlos Macluf, que infelizmente já não está entre nós, publicou um livro brilhante sobre a trajetória do Bolsonaro como cadete, e ele reproduz documentos em que no próprio Exército se considerava que o Bolsonaro tinha problemas cognitivos. Então, a fake news, na verdade, é contra a língua inglesa, porque só dá para entender, e não é nem popcorn, ele fala popcorn. O resto, não dá para entender o que ele fala. Eu precisei de um tradutor, eu precisei de legenda. É simplesmente ridículo, é patético. Mostra, mas importante, Renato, importante. Vamos sair da caricatura. Vamos caracterizar. O gesto do Bolsonaro é equivalente aos gestos igualmente patéticos e ridículos de Gustavo Geyer e de Nicolas Ferreira e de Eduardo Bolsonaro, que em manifestações anteriores no Brasil falaram em inglês para o Elon Musk entender. Equivale ao gesto político da bancada bolsonarista ir ao Congresso americano com passagens pagas por nós, contribuintes, para pedir que o Estado americano faça sanções econômicas contra o Estado brasileiro. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Isso é de um servilismo, de uma traição à pátria tão escandaloso. Então, esqueçamos a caricatura. O Bolsonaro quis dar uma mensagem em inglês para o mundo para pressionar o STF. Isso é traição à pátria. Isso demonstra... Isso também é uma das razões pelas quais o bolsonarismo define a olhos vistos, mais rapidamente do que pensamos. O eixo do discurso bolsonarista era o patriotismo. Você perguntava para um bolsonarista o que o Bolsonaro fez de melhor. Voltamos a ter orgulho da camisa verde e amarela. Voltamos a amar a pátria. Não pode existir patriotismo da terra estrangeira. O bolsonarismo virou um patriotismo da terra estrangeira, como o primeiro presidente da história do Brasil batendo continência por uma bandeira estrangeira, a bandeira norte-americana. Muito bem. Olha só, a gente já está chegando ao final da entrevista com o João César, o Leandro Soares já está aqui nos bastidores para entrar na sequência, mas antes queria trazer o convite dessa live com o professor João César, né, que na sexta, 19 horas, sobre esse texto do Antônio Cândido, né, o direito à literatura. Falta muita literatura para esse povo aí, né? Isso. Esse é um projeto que eu criei no meu Instagram. Aliás, convido as pessoas para me seguirem lá no meu Instagram. É tudo de graça, tá? Por favor. É uma espécie de curso permanente de literatura gratuito. A ideia é o seguinte, Renato e Dri, para superar a extrema-direita, não basta as análises que nós fazemos. Se nós conseguirmos, literalmente, baixar a pressão em linguagem popular futebolística, se nós conseguirmos colocar a bola no chão e começarmos a fazer tabelinha, nós vamos vencer de goleada. A extrema-direita não tem projeto. A extrema-direita é apenas um sistema de destruição de tudo que vê pela frente. Então, a minha intuição é que nós temos que voltar, na medida do possível, à normalidade. O que é normalidade? Toda sexta-feira, às 19 horas, no meu Instagram, gratuitamente, eu me reúno com as pessoas por 45 minutos e nós conversamos sobre um texto. No domingo anterior, eu gravo um vídeo com meu filho de 7 anos e ele anuncia qual é o texto. E ele lê uma frase do texto que nós vamos conversar. E nós passamos, Dri, 45 minutos antes das pessoas saírem para suas noitadas, falando só de literatura. Se nós conseguirmos retomar essa normalidade, nós derrotamos a extrema-direita de vez. Porque se nós falarmos de literatura e de arte, eles não têm nada a dizer. Muito bem. Então, todos aí no Instagram
do professor, aí está ali, @João César de Castro Rocha. Muito obrigada, viu, João? Já vou te vou te chamar várias vezes aqui para estar aqui conosco. Muito boa a entrevista, viu? Um abraço. Obrigado, amigo. Um abraço. Renato. Um abraço. Tchau, tchau.